Tá começando mais um CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos. Hoje eu estou aqui com o professor Sérgio Flanzer da Unicamp, é uma honra muito grande. Primeiro assim, vocês estão vendo uma diferença, o Lucas, que normalmente fica aqui apresentando o podcast, não pôde vir hoje, então estou aqui tentando fazer a vez dele. Tentei colocar uma camisa preta, tentei perder um pouco de peso, mas acho que não deu muito certo. Um abraço, Lucas. Que o próximo você possa estar aqui com a gente gravando, contribuindo com o bate-papo. Mas hoje o bate-papo vai ser muito legal. Estou aqui com o Sérgio, que é uma autoridade no segmento de carnes aí. Há muito tempo já pesquisa carnes, produtos carnes. A gente trouxe até um vinho aqui, que na segunda temporada é a primeira vez que a gente está bebendo vinho. A gente vai beber vinho quando traz convidado. Espero que você esteja gostando do vinho, Sérgio. Eu comprei... pensando em você, esse vinho, é um vinho da Côte d'Or, lá da Borgonha, na França. A Borgonha é uma das regiões que produz os melhores vinhos do mundo. E a Côte d'Or, dentro da Borgonha, é uma das regiões que tem os vinhos de melhor qualidade. Então, assim, como você está dentro de uma instituição que pesquisa muito, uma instituição muito boa, e como você é um dos grupos seletos dos pesquisadores de carnes do Brasil, eu fiz questão de escolher esse vinho em analogia. Também é da uva Pinot Noir. A uva Pinot Noir normalmente dá uns vinhos menos encorpados, uns vinhos menos potentes, é uma uva mais tímida ali, mais fraquinha um pouco, mas nessa região da Borgonha, lá em Côte d'Or, dão vinhos potentes. Você pode ver que o vinho tem um tanino, tem um potencial de acidez, e você, assim, é magrinho, uma pessoa que você olha e fala assim, ali é meio magrinho, não é tão encorpado, mas quando olha o seu conteúdo, é um conteúdo absurdo que a gente vai tentar compartilhar com o pessoal aqui, pelo menos 0,0001% do conteúdo da galera. É um prazer ter você aqui, tá? Sinta-se à vontade. Queria que você começasse falando pra gente da sua história. Conta aí, você é médico veterinário, né? Professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, mas conta um pouco da sua trajetória, da sua história, como que você chegou. Muito bom, Carlos, prazer enorme estar aqui, obrigado pela essa apresentação, pela escolha do vinho, fantástica, e realmente já experimentamos aqui um pouquinho antes de começar a gravação, o vinho é fantástico, acredito que você tenha acertado em cheio por essa escolha, e bem, agradeço o convite, logicamente é um prazer, né? Eu vi algumas gravações que você me mandou, né, dos outros podcasts, e fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, então que bom que deu certo hoje, e com você, né? Não tive o prazer ainda de conhecer tão bem, conversar com o Lucas, mas aqui com você hoje, acredito que a gente vai ter um bate-papo muito legal. Bem, para quem então não me conhece aí, né? Eu sou o professor Sérgio Flanzer, lá da Unicamp. Me formei em veterinária pela PUC de Curitiba. Quando eu entrei na veterinária, o meu desejo era, como quase todos os veterinários que eu conheço e que querem fazer veterinária, aquele sonho de todo mundo, cuidar de cachorro e gato. Mas durante o início da faculdade, fui atrás de uma oportunidade financeira, de bolsa, né, de iniciação científica, de projeto em laboratório, e caí no laboratório de produtos de origem animal. E daí começou essa minha ação, né? Primeiro trabalhando com leite, trabalhei lá com leite pasteurizado na região, né? A formação foi em Curitiba. E depois passei para produtos carnes, fiz 2 iniciações científicas com salame, que eu acho que é algo que vocês trabalham bastante dentro da BRC. E na sequência precisava fazer o estágio de formação. E foi aí que eu busquei o Centro de Tecnologia de Carnes, o CTC, em Campinas, o ITAL, um instituto de referência, talvez um dos mais importantes do Brasil ainda hoje. E no ano que eu fiz o estágio obrigatório, foi um dos últimos realizações no Brasil do Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes. Ele aconteceu, acho que depois que eu passei lá no ITAL, aconteceu mais uma vez. Então, nessa época, eu conheci outros pesquisadores, eu participei da organização do evento, na função de estagiário, eu tinha que ficar resolvendo as coisas pequenas do evento, mas foi um aprendizado muito grande. E lá eu conheci a Unicamp, conheci um grande pesquisador de carnes na Unicamp, esse sim, uma grande referência, o professor Pedro Felício, e fiz um acordo com ele, que eu queria ser aluno de mestrado da Unicamp, e ele falou, se você passar no processo de seleção, eu vou te orientar, mas dificilmente você vai passar, porque o processo de seleção é feito para engenheiro de alimentos e não veterinários.
Conclusão, passei no processo, passei em primeiro lugar no processo. Ele não estudar muito? Estudei pra caramba, era a prova da minha vida. Passei no processo de seleção e da Unicamp eu não saí mais. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado dentro da Unicamp com diferentes produtos, processos. Passei por outro professor, tive uma oportunidade de sair do Brasil em 2009, fui para os Estados Unidos fazer parte do meu doutorado, voltei, abri o concurso para a mesma área de carnes, fui concursado, né? Consegui a vaga e dali eu segui a carreira como docente. Então eu entrei na veterinária para cuidar de cachorro e gato e hoje eu estou, né, trabalhando com engenharia de alimentos, matando porco e boi. Então é um pouco diferente, eu conto que essa história, né? Eu entrei para cuidar dos animais, hoje eu cuido do alimento. Né? Então é uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas que entram ou não conhecem, né, a veterinária, acham que a veterinária só tem relação com o animal vivo. E não, né? Nós temos aí uma função importante na sociedade, talvez uma das profissões mais antigas do mundo, que é zelar pela segurança dos alimentos para a população, produtos de origem animal. E daí começamos uma história dentro da Unicamp ali como docente desde 2013. Eu tive o prazer de te conhecer lá no iCommerce, né? Você citou o iCommerce aí, lá na Itália do ano passado, que a gente estava até conversando ontem, né? Que foi um congresso que meio que mudou a minha forma de atuar no mercado de forma particular, que eu estava procurando um congresso e descobri que existia um congresso que só tinha quase 70 anos, né? Que ele existia. Exato. E você também começou sua carreira lá tentando, ajudando na organização do iCommerce. A gente vai falar mais para frente do iCommerce aqui. A gente, inclusive, vai sortear uma vaga do iCommerce mais próximo do evento aqui para os ouvintes do CarneCast. A gente já anunciou aqui, a galera tem que curtir ali a foto oficial e dizer eu quero ir no iCommerce. A gente fala mais para frente do congresso, que realmente é um congresso muito bom. Mas você atua com o que hoje? Você é veterinário atuando dentro da engenharia de alimentos, então você atua ali com os animais, mas na parte da veterinária, nas questões antes do alimento ser processado. A gente, quando começou esse CarneCast, a gente trouxe na temporada passada muita gente para falar como faz nugget, a gente já falou de salsicha, de presunto, de linguiças, mas é a primeira vez que nós estamos tendo uma oportunidade de trazer alguém com tanto conhecimento nas questões que envolvem antes da matéria-prima chegar. Então fala pra gente suas linhas de pesquisa, como que você atua, o que influencia na carne, enfim, vamos começar o bate-papo por aí. Maravilha. Não, então é isso mesmo, né? Então quando a gente pensa num produto cárneo, você pensa ali da chegada da matéria-prima na indústria e o processamento que segue. Mas o que a gente tem que entender é que, né, logicamente a gente tem que entender, você trabalha na área há muito mais tempo, né, já conhece isso, mas o que é a matéria-prima carne, né? Então você precisa ter todo o momento da produção, da escolha dos animais, o processo de abate, transformação do músculo em carne, que a gente precisa falar, deu uma tremida aqui. Achei que era um copo, mas foi o microfone. Então assim, a gente precisa trabalhar, né? Desde a parte da produção dos animais na fazenda, passando pelo abate, transformação do músculo em carne, uma fase extremamente importante, até virar uma matéria-prima. E essa matéria-prima tem dois destinos. Ou é o consumo in natura com o consumidor, então peito de frango, uma bisteca suína ou uma picanha na churrasqueira que todo brasileiro adora. Né? Então esse é o destino final de alguns cortes cárneos que não vão para o processamento. E aí quando você fala de processamento, muitas vezes a pessoa esquece que existiu um animal por trás disso. Ali você só pensa aquilo como carne e dali para frente vai virar uma linguiça, um empanado ou algum outro produto. Então a minha função dentro da Unicamp é justamente essa, é trabalhar com ensino e com pesquisa no que nós chamamos de pré-processamento de carnes. Então eu tenho um desafio muito grande na questão de ensino, porque a Unicamp é uma universidade numa cidade grande, né, Campinas, uma das maiores cidades do estado, que não é um polo agrícola, produtor de matéria-prima, que a gente está falando, né, de produção agrícola ou produção animal, com um público realmente de cidade grande, né? Então os alunos que chegam lá com 18, 19, 20 anos, grande maioria criado em cidade, em apartamentos. Então explicar para eles de onde vem o alimento, e principalmente o alimento de origem animal, e que para produzir uma carne ou para produzir uma salsicha depois, você precisa criar o animal, esse animal precisa ser abatido, precisa ser morto, sacrificado e depois processado. Então a gente tem um certo desafio, mas acredito que a gente consegue lidar de maneira boa
boa, uma coisa boa que aconteceu comigo esse ano, pela primeira vez, eu fui professor homenageado de uma das turmas, né? Então é uma coisa, um reconhecimento por uma disciplina difícil como essa, que você precisa falar desses conceitos de morte, de sangue, de ética. Ser um professor homenageado, eu acho que é uma coisa bastante importante. Então mostra que o trabalho, a gente está num caminho certo. Mas quando a gente fala de pesquisa, Carlos, eu atuo, né, principalmente com carne bovina. Isso sempre foi a minha paixão, desde que eu entrei no mestrado foi com carne bovina, o doutorado, enfim, trabalhei nos Estados Unidos com carne bovina também, trabalhando dentro dos fatores pré e pós-abate que afetam a qualidade de carne. Então a gente pode discutir um pouquinho mais, né? Quais são os fatores pré-abate, raça, idade, sexo, manejo, estresse. Então, como que cada um desses fatores vão afetar a qualidade sensorial do produto final, tanto para o processamento como para o consumo in natura. Mas nós temos muitas técnicas pós-abate que também têm um impacto muito importante. Então você pode trabalhar com maturação, estimulação elétrica, método de pendura, sistemas de acondicionamento de carne, que vão colaborar no desenvolvimento de propriedades sensoriais ou tecnológicas importantes para o processamento da carne. Então a minha função como pesquisador é essa, entender principalmente para o mercado brasileiro, para as indústrias de carne brasileira, o que está sendo feito e pode ser feito para melhorar a carne nacional. Então essa é a minha função, eu acredito assim, que eu estou aqui hoje para fazer isso e tenho, né, um pouco desse reconhecimento que você falou no início, justamente por trabalhar perto do setor produtivo e da indústria. Eu gosto muito de estar perto, de fazer ciência aplicada. Né? Tem pesquisadores que gostam de fazer ciência básica, e eu já sou aquele que gosta de fazer ciência aplicada, aquilo que a gente faz hoje e já amanhã você já consegue ver o resultado no que pode ser utilizado. O que você falou a gente defende muito, inclusive defende muito aqui nos episódios do CarneCast, que o quão às vezes a indústria está tão longe da academia e fica a academia para um lado, a indústria para o outro, parece que estão em lados opostos de uma mesma moeda, e eu tive a oportunidade de testemunhar isso que você está falando no evento que você fez lá, e eu vi o tanto de empresas que aderem, que vão lá para aprender, que vão para contribuir, que vão para somar. Então a gente defende muito isso. Eu sou muito próximo da academia, gosto de pesquisa, não consigo fazê-las no nível que vocês fazem, mas gosto, sou curioso por entender por que as coisas acontecem, e eu acho que o conhecimento ele vai muito além. Você consegue subir vários degraus de uma vez só quando você chega a juntar a academia com a indústria. Então eu pude testemunhar o quão próximo você é do mercado produtor, e as pesquisas elas só acontecem quando elas são aplicadas na prática, né? Mas assim, a gente pode falar um pouquinho de cada fator que você deu uma enumerada, as influências, mas primeiro assim, explica pra gente o que no seu ponto de vista, no ponto de vista científico, a qualidade de carne. Quando você busca, por exemplo, uma raça, ou um manejo, ou alguma estimulação, você faz isso para melhorar o que na carne? O que você busca? O que é a qualidade da carne quando ela... agora tenho a carne pronta, ou para entregar para a indústria, ou para o consumidor. O que é aquela qualidade? É cor? É sensorial? O que se busca? Não, maravilha. Qualidade realmente é um conceito difícil de ser definido, né? Você pode ir no dicionário, no Wikipedia, você vai encontrar diferentes definições. A gente parte realmente do princípio... Primeiro, quem é o consumidor? Quem é para quem é o destino final dessa carne? Entender a sua demanda é o que vai determinar a sua qualidade. Mas independente disso, a gente tem que pensar na primeira qualidade, na primeira esfera da qualidade, que é a qualidade sanitária. Então nisso ninguém mexe. Todos os produtos têm que ter uma qualidade sanitária básica, segura para o consumidor. Então, seguridade alimentar talvez é um dos quesitos mais importantes quando a gente fala de qualidade de um produto. Então, seria isso não tem pré-requisito, né? Exatamente, é um requisito básico, pré-requisito. Ninguém isso pode discutir, falar assim, um tem melhor qualidade sanitária que o outro, você tem que ter o padrão mínimo necessário. O alimento tem que ser seguro para consumo. Então, isso nós temos que ter, seja no sistema de inspeção estadual, municipal, federal, exportação, a segurança do alimento tem que ser garantida, né? Então a gente parte desse princípio. E depois vai muito da expectativa. Eu sempre uso nas minhas apresentações que a qualidade depende da expectativa. Então aquela pessoa que está na rua, numa feira, está passando, está rápido, quer comer um espetinho na rua.
Para ele, aquele espetinho tem que entregar dentro da expectativa. Ele não tem uma expectativa de ter a melhor experiência de consumo de carne da vida dele. Ele está ali, ele sabe que aquele espetinho é algo rápido, é algo que tem que gerar um certo prazer para ele ali, mas que nem sei for tão prazeroso, mas que for seguro e que para atender a necessidade básica nutricional dele, para matar a fome naquele momento, para ele estar satisfeito. Então, assim, aquele espetinho teria uma qualidade sensorial não tão elevada, porque a exigência dele, a expectativa dele ali é baixa. Então, a qualidade sensorial ali que esse produto vai entregar não é tanto. Agora, você vai numa steakhouse, você paga R$200 por um pedaço de 250, 300 gramas de carne, né, um ticket alto, você criou uma expectativa, você chegou no restaurante, foi atendido, ou veio alguém para estacionar o seu carro, você chegou, uma carta de vinhos, alguma coisa, a sua expectativa por aquele produto que você vai consumir durante esse jantar começa a subir. Então é muito em cima da expectativa. Então se você comer um produto, né, se você consumir esse produto nesse momento, nesse restaurante, onde a sua expectativa está alta e alguma coisa não estiver à altura do que você está esperando, para você aquele produto não tinha a qualidade desejada que você precisava. Então eu falo que assim, um produto de qualidade é aquele produto que atende à sua expectativa. Então cada mercado, cada produto tem uma qualidade desejada. Mas de maneira geral, né, isso é meio que uma enrolação do conceito de qualidade. Quando a gente fala de carne, a carne tem que ser macia, saborosa e suculenta, se a gente está falando de carne fresca. Depois, se a carne para o processamento, basicamente ela tem que atender os requisitos de quantidade de gordura, tecido conjuntivo, questões de pH, questões bioquímicas. E dependendo dessa qualidade, você mais do que ninguém pode dizer, o processamento vai resolver qualquer problema que você tenha com essa matéria-prima até um certo nível. Né? Tem problemas que dificilmente você consegue resolver e zerar a qualidade, mas uma boa quantidade você consegue. Então é isso, qualidade é isso, né? É atender a expectativa, mas no caso da carne, principalmente carne bovina, a gente pode falar um pouco de carne suína também nesse quesito, temos uma fotinha aqui atrás, do outro lado nós temos um porquinho ali, né? Carne de aves muito menos, né? Carne de aves a expectativa de qualidade é menor, é um dos produtos que talvez vai mais para o processamento, né? Então assim, você consegue transformar a matéria-prima de uma maneira muito mais fácil e eficiente. Mas no caso de carne bovina, sim, macia, saborosa e suculenta. E a cor da carne? A gente vê a galera pesquisar muito com relação à cor, né? E eu já li alguns artigos, eu vi palestras que às vezes a cor ela não necessariamente vai reproduzir esses quesitos de qualidade que você disse, que é maciez, suculência. Às vezes você faz um processo de maturação numa carne, ela não fica tão atrativa, mas ela fica... Mas é um assunto muito debatido, é uma coisa muito pesquisada. A gente vê como que se faz para manter a mioglobina ali na conformação melhor, que não esteja na forma oxidada, que tenha a coloração marrom. Por que se pesquisa tanto? Acho que nos Estados Unidos tem até um sistema de desconto, dependendo da coloração, do prazo. Por que a cor é tão debatida para produtos carnes? Quando eu coloquei, né, que a qualidade, nesse caso, ela está envolvida com os aspectos sensoriais, eu atrelei isso muito mais com o momento do consumo. Mas a cor, no caso de carne bovina principalmente, ela é o que o consumidor consegue utilizar com os seus sentidos no momento da decisão de compra. Então ele sabe que uma carne bovina, ela precisa ser vermelha e um vermelho atraente. Diferente de algumas regiões do Brasil, onde a carne vermelha, muito vermelha, é sinal de algo estranho, que a pessoa está acostumada a comprar uma carne mais oxidada, como você colocou, e quando está muito vermelha, a pessoa duvida. Opa, colocaram alguma coisa nessa carne aqui que ela ficou vermelha, algum corante, alguma coisa aconteceu. E na realidade essa é a cor desejada, né? Então, no Brasil existe uma certa dúvida, eu mesmo tenho essa dúvida particular, pessoal, se o consumidor entende bem o que é essa cor de carne, essa carne vermelha, o quanto que ele compra. Nos Estados Unidos você falou bem, a cor vermelha é decisória. Mas lá nos Estados Unidos, se a gente for colocar São Paulo, comparar, por exemplo, São Paulo com os Estados Unidos gosta muito mais de comprar uma carne na gôndola do supermercado, numa bandeja de isopor, com filme de PVC, onde tem contato com oxigênio e a coloração é vermelha, um vermelho brilhante, intenso. Carne a vácuo não é o principal mercado nos Estados Unidos. No Brasil, principalmente nos grandes centros, a carne a vácuo já ganhou uma popularidade. Então as pessoas já entendem que aquela coloração mais púrpura, mais arroxeada é natural da carne e tem uma aceitação melhor. Nos Estados Unidos eles têm problema com isso. Veja como o mercado muda de um lugar para o outro.
Mas na bandeja de isopor, a cor da carne ela passa a ser uma característica importante. Então, sim, entender o mecanismo que faz com que a mioglobina, né, que é o pigmento natural da carne, né, o composto que dá cor à carne, passa do vermelho para o marrom e do marrom para o vermelho, vice-versa, é importante. Trabalhar com questões pré-abate e pós-abate para aumentar esse tempo que a carne fica vermelho é muito importante para o varejo. Então você colocou o exemplo dos Estados Unidos, né, onde eu já falei que esse mercado é muito comum e é o que o consumidor deseja. A gente parte do pressuposto que uma carne exposta a próximo de 2, 3 até 5 graus numa gôndola de supermercado, exposta ao oxigênio, ela vai ficar com uma coloração estável 4, 5, não mais do que 6 dias com esse vermelho. A partir desse momento, ela começa a apresentar manchas de coloração marrom, que é a oxidação. E aí quando ela tem, vamos dizer, 20% de manchas com coloração marrom, o supermercado vai lá e coloca uma etiqueta de 20% de desconto, 30% de desconto. Se ela está com 50% de coloração marrom, ele vai lá e coloca uma outra etiqueta com 50% de desconto. Quando ela está totalmente marrom, às vezes é 70% de desconto, né? Porque lá existe uma possibilidade de troca de preço. No Brasil eu nunca vi isso acontecer, promoção de carne para esse tipo de coisa. Infelizmente, quando a carne fica marrom, ou o consumidor leva pelo mesmo preço, ou essa carne vai ser descartada ou, dependendo do supermercado, usado na rotisseria. Porque cor de carne, ela é um indicador de frescor, mas ela não é um indicador sanitário. A carne pode estar deteriorada, contaminada com patógenos, por exemplo, e ter uma coloração vermelha. Ou ela pode estar marrom e ainda ter uma coloração, tá marrom, mas ainda ter uma condição sanitária satisfatória, positiva, que você não vai ter nenhum problema, né? Então a cor ela é um indicativo, mas ela não é garantia, a gente tem que cuidar disso. A garantia está, em teoria, no prazo de validade, no shelf life. Se na bandejinha está escrito que ela dura 7 dias naquela temperatura, o estabelecimento tem que garantir que ela vai estar estável microbiologicamente desses 7 dias. Então no Brasil a cor é assim... Ela é importante, mas eu sei que muitos consumidores compram uma carne mais pálida, uma carne mais escura, porque cada um, né, tem um desejo diferente. Mas a cor, sem dúvida, no Brasil e no mundo, é o que muitas vezes o consumidor usa como decisão no momento da compra. Preço, apresentação, quantidade de, vou usar a palavra aqui, né, e depois a gente pode explicar, de nervos. Né, o pessoal usa muito esse, essa carne tem muito nervo. Né, tem muita pelanca, existe uma denominação científica para isso, e a cor. Então, se a coloração, um vermelho cereja, no caso de carne bovina, é desejada. Então, se isso descoloriu, se isso virou marrom, muitas vezes o consumidor rejeita. E aí o supermercado tem que dar um jeito de utilizar isso daí. E a gente pode usar a ciência para estender. Então eu falei de tudo isso para dizer que nos Estados Unidos, então vamos imaginar que a gente tem uma carne de 4 a 6 dias. Se você fizer algo ruim com essa carne, ela vai durar 2 ou 3 dias e vai ficar marrom. Você vai perder muito rápido. Agora, se você fizer alguma coisa, ela pode durar 10 dias. E aí você ganha tempo para vender essa carne por um preço original, né? Então a cor da carne é talvez um dos pontos mais estudados, e nós temos especialistas no mundo estudando com cor de carne. Sim. E então a gente esclareceu a questão da cor. A questão da cor ela vai influenciar na decisão de compra do consumidor, mas vamos lá voltar nos fatores que influenciam a questão da qualidade da carne, que é para eu ter uma carne macia, para eu ter uma carne suculenta, para ter uma carne sensorialmente agradável. Vamos começar pela raça. Eu me lembro quando eu era criança, carne era carne. Você não tinha muita raça, você tinha raça, obviamente, claro, mas isso não era uma decisão. Hoje a gente vê nas prateleiras de Angus, de Wagyu, são de raças europeias, é raça brasileira. A raça virou quase que uma marca da carne, ter o certificado. O que influencia tanto na raça? O que faz? É genética? É onde ele é criado? O que faz a carne ser tão diferente de um Nelore para um Angus ou um Wagyu, por exemplo? Maravilha. Dentro dos bovinos, Carlos, nós temos 2 grandes grupos genéticos de animais. Os bovinos Bos taurus e Bos taurus índicos. Um que teve seleção natural dentro da Europa, por exemplo, Bos taurus, europeu, e o outro Bos índicos, Índia. Então nós temos 2 grandes grupos. Aqui nos índicos, indianos, nós chamamos aqui no Brasil de zebu. Então são os animais zebu. Dentro dos europeus,
nós temos os animais que podem ser divididos em britânicos e continentais. Tá? Então nós vamos pensar nesses dois grandes grupos, né? Taurinos e zebuínos. A principal diferença, uma seleção natural que aconteceu por região, e aí a gente pode pensar aí o que favoreceu essa divisão. Disposição de alimento, parasitas, clima. Então, uma seleção natural que a gente entende que os animais ficaram biologicamente diferentes. Então nós temos que os animais zebuínos, eles têm uma rusticidade, uma adaptação ao clima tropical que casa com o Brasil de maneira fantástica. O Brasil só é o que é na produção de carnes devido aos animais zebuínos e principalmente a raça Nelore, que chegou no Brasil lá na década de 60, mais ou menos, e se espalhou pelo Brasil de uma maneira fenomenal. Temos outras várias raças, Sindhi, Guzerá, Brahman, que estão aí no mercado, mas sem dúvida nenhuma, o Brasil é o que é hoje por causa das raças zebuínas. Mas no quesito qualidade de carne, quando a gente pensa em maciez, principalmente, deposição de gordura intramuscular, eles pecam um pouco. Por quê? Eles são animais, vamos imaginar assim, mais eficientes em produzir alimento em proteína, em carne, em detrimento de gordura. Então, naturalmente, existem raças zebuínas selecionadas, cruzamento, que algumas pessoas, alguns criadores conseguem ter animais com mais deposição de gordura? Tem. Mas se a gente fala na média, que é o que importa para um país, ainda hoje, eles têm uma dificuldade de depositar tanto gordura intramuscular quanto gordura subcutânea. E a gordura, Carlos, não tem jeito. Ela é a xodó quando a gente fala em qualidade de carne. A carne tem que ter gordura. Se não tem gordura, ela pode ser macia, mas dificilmente vai ser saborosa. Então você precisa ter gordura. Então tem essa é a primeira diferença. Então quando a gente passa para algumas raças de origem europeia, e aí até o Wagyu, que tem uma linha um pouquinho diferente, poderia entrar nisso, eles têm uma certa facilidade em depositar gordura subcutânea e intramuscular. Tá? Então, mas eles precisam ter ração. Se ele não tiver ração, ficar num pasto pobre, não vai ter jeito. Eles têm predisposição, mas eles precisam ser incentivados a produzir. Então você precisa ter muito alimento. A outra diferença muito grande entre esses dois grupos de animais zebuínos e taurinos é que nos animais taurinos, né, no Bos taurus, eles têm uma enzima que ela trabalha de maneira mais deficiente, que é a enzima que deixaria a carne dura, chamada de calpastatina. Então nós temos duas enzimas importantes que amaciam a carne no processo de maturação, que são as calpaínas e as calpastatinas. São duas enzimas do mesmo complexo, uma quebra a proteína e deixa a carne macia, e a outra quebra a enzima que deixaria a carne mais macia. Então se você tem essa enzima que quebra a outra proteína, essa outra enzima que deixaria a carne mais macia, não que seja inativa, mas ela funciona de maneira mais lenta, você tem mais quebra de proteína da carne. Então a carne amacia mais rapidamente. Então nós temos que os animais taurinos, principalmente os britânicos, eles têm uma predisposição durante o processo de maturação a ter quebra de proteína de forma mais acelerada. Não que o zebuíno não tenha. O zebuíno também matura, a carne também se torna mais macia com o passar do tempo. Só que é de maneira mais lenta. Então eu brinco e falo assim, não, se é carne de zebu, para ela ficar macia, você precisa de mais tempo. Não adianta você querer consumir ela com 7, talvez 14 dias. Mas se deixar 21, 28, 30 dias, talvez ela chegue à mesma maciez que você tem do animal taurino com 7, 14 dias. Né? Então você pode produzir também carne de excelente qualidade com animais zebuínos. Agora o Brasil faz uma salada mista aí com o animal, coloca toda a culpa no zebu, enquanto que o sistema de produção para outros fatores pré-abate que acabam com a qualidade da carne do Brasil, que não é devido exclusivamente à genética. Genética tem papel importante? Tem, mas ela não é exclusiva. Você consegue fazer carne extremamente, difícil usar a palavra extremamente, mas muito macia, saborosa e suculenta com o zebu. E você tem como estragar uma carne de uma Exato. raça... Aí você pode, exatamente. É isso mesmo. Pode estragar uma carne de taurino, principalmente se você errar no momento da churrasqueira. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá na churrasqueira, que eu sei que você é muito bom Vamos lá. No churrasco. Mas ainda o animal tá lá, agora eu tenho o animal.
E ainda falando do animal, tem diferença se é boi ou se é vaca? Tem diferença se é castrado ou não é castrado? Tem diferença se a idade, se é novo ou se é velho? Quais são essas questões mais importantes pensando lá na qualidade da carne? Então, quando a gente fala, né, como eu adiantei um pouquinho, né, falando assim, né, por que a carne brasileira, na média, é uma carne de qualidade sensorial comprometida, né? Ela poderia entregar muito mais. Então, muitas pessoas colocam a culpa no zebu. Porque a raça do Brasil é raça indiana, então isso é um problema. Não é. Agora, quando você vai juntando, pensando numa análise de qualidade total, já deve ser conhecido, né, por você, análise de qualidade total, você vai avaliar, né, os pontos críticos durante o processamento e você quer evitar todos esses pontos. Quando a gente fala de carne brasileira, na média, a gente soma, vamos pensar assim, tudo de problema num produto e aí o resultado não pode ser outro. É uma carne dura, né? Então assim, você tem já um animal de raça zebuína, que a gente já explicou, que não é talvez o fator principal, mas que pode ter um problema. Aí você atrela isso idade. Então, idade é um fator conhecido. Carne de vaca velha, carne de animal velho tem carne dura. Fato. Por quê? Porque animais mais velhos, independente de genética, independente de raça, de sexo, animais mais velhos tendem a ter mais colágeno insolúvel. Então não é maior quantidade de tecido corporal. Colágeno é uma proteína presente que recobre as células musculares, célula muscular, o conjunto de células musculares. Uma proteína do tecido conjuntivo, natural, numa quantidade muito semelhante entre animais jovens e animais velhos. A diferença é que com o passar do tempo esse colágeno fica estável ao tratamento térmico. Você precisa fazer uma carne cozida com ele para ele virar gelatina. Tá? Então, você tem um animal que já era zebu, agora você tem um animal velho. Então o Brasil ainda vem diminuindo a idade de abate, mas nós temos uma média talvez aí de 36, 34, 30 meses. Enquanto nos Estados Unidos, alguns países da Europa, você tem animais abatidos com 16, 18, 20 meses. Então dá para melhorar bastante. Então idade. Mas por quê? Só a gente vamos interrompendo. lá. Do meu ponto de vista, quanto mais tempo você levar para criar o animal, mais caro ele vai ficar, porque ele te dá custo. Por que você demora tanto tempo para abater? Por que você abate velho? Qual é o motivo? Produtividade, né? Vamos pensar assim em sistemas de produções extensivos. Então, se a gente pensar na Europa, nos Estados Unidos, enquanto que nos Estados Unidos 85%, 90% da terminação dos animais, a fase final dos animais, é feita em sistema intensivo de produção, ração, coxo. Tá? 120, 180 dias, o animal ganha peso rapidamente, engorda rapidamente e vai para o abate. No Brasil é inverso. Cerca de 10% apenas dos animais são terminados em sistemas intensivos. O restante é a pasto. O Brasil, né, áreas grandes de terra no passado a custo baixo, não é minha área, se eu estiver falando besteira, me desculpe, mas assim, era no passado o custo baixo de terra. As pessoas deixavam aquele animal lá como uma poupança. E quando precisava de alguma coisa, mandava esse animal no abate. Não estava preocupado com produtividade. Estava lá vaca com touro, criando e tudo mais. Lógico, isso vem melhorando e tecnificando. Hoje, se o pecuarista não faz conta, a pecuária dá prejuízo. Então, se ele está vendo que está prejuízo, ele tira o boi e põe cana. Se a cana não está legal, você tira a cana e põe soja. Só que para você produzir cana, produzir soja, você precisa tecnificar. Não adianta você sair produzindo soja de qualquer maneira. E a produção de carnes, produção bovina, é algo que você não precisaria de muita tecnologia. Você deixa o animal, você tem um pasto bom, pasto ruim, e o animal sobrevive de alguma maneira. Só que o animal vai fazendo o quê? Ele ganha peso na chuva, perde peso na seca e esse animal ele não chega ao ponto de abate de maneira rápida. Então o que precisa fazer? Utilizar tecnologia. Suplementação na seca, suplementação na chuva, dar um trato proteinado, sal mineral, levar esse animal para um sistema intensivo para finalização, para ele não perder peso quando você chega na seca, para você conseguir ter esse animal abatido mais jovem. Então é isso, Carlos. É uma virada que já está acontecendo. Pecuarista que não faz conta sai do negócio, porque ele vê que ele está perdendo dinheiro. Então isso está acontecendo. Então assim, se a gente colocar, não sei, vou chutar 20 anos atrás, a idade média de abate fosse 40 meses, 42 meses, um animal quase chegando a 4 anos. Agora a gente já está com 3 anos, 2 anos e meio. Então você vê que vem melhorando, mas tem muito a ver com isso, o sistema de produção. Não é só genética, não é só manejo, alguma coisa, tem a ver com o sistema de produção. Tá, a gente falou da idade. Da idade. E aí? Então, o que mais? Sexo.
Sexo. Então vamos pensar em... Tem diferença, eu vou comprar a carne, porque às vezes eu falo, eu quero carne de vaca, eu quero carne de boi. O cara fala, é tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. Então, do ponto de vista de sexo, se a gente pensar em fêmeas e machos, a gente tem mais um grupo ainda, que seria os machos castrados. Né? Fêmea você poderia castrar, mas não tem motivo industrial na fazenda você castrar uma fêmea. Você até poderia, mas você não castra. Então você tem fêmeas, machos e machos castrados. Então macho não castrado touro e macho castrado. Se você colocar fêmeas e machos castrados, eles são muito similares em relação à qualidade da carne. Agora, quando você compara com macho não castrado, ou seja, os touros, aí você cria um outro problema. A presença do testículo faz com que o animal produza mais testosterona. A testosterona é ótimo para produzir proteína no corpo, mas ela é contra a gordura. E eu já falei antes que gordura é importante. Então, a galera que quer emagrecer, que quer ficar bombado, toma bomba, né? que é testosterona, né? Então isso é bom para a produção de massa muscular, ruim para a gordura. Mas além disso, a testosterona atua no mesmo colágeno que eu falei anteriormente. A presença da testosterona faz com que o colágeno torne-se insolúvel ao cozimento de maneira mais rápida. Então você tem um zebu abatido com uma idade avançada, não castrado. Então você vê que você juntou tudo que não é bom do ponto de vista sensorial numa mesma coisa, né? Você vai criando problemas e aí você vai muitas vezes colocar a culpa em um dos fatores só, né? Que isso é errado. Estou frisando isso porque isso é errado de ser feito. Você teria que trabalhar envolvendo esse processo. Depois disso, né? Então a gente falou de raça, de idade, de sexo. A gente poderia pensar ainda em nutrição, que já falamos aqui. Sistema, então, que prezam por uma qualidade de carne com maior deposição de gordura. O animal, para produzir gordura, é caro. O animal precisa comer. Comida é caro. Então você tem que optar, aí seu sistema tem que ser eficiente. Então, sistemas intensivos de produção, você consegue de maneira mais fácil colocar gordura. Mas isso é caro. Então você tem que entender, o produtor tem que entender se vale a pena ou não. Sistema pasto, se o pasto for bom, também consegue colocar gordura. Mas não é a realidade do país onde você tem estações do ano em que você tem seca, chuva, e aí tem época do ano que você tem que suplementar, você tem que fazer silagem. Então é uma conta difícil de ser feita. A minha atuação não é no sistema de produção. O que a gente sabe é a ciência por trás disso. E aí para isso nós temos o pessoal da nutrição animal, que aí trabalha de maneira fenomenal. Tem o pessoal da Apta de Colina, que faz trabalhos sensacionais, mostrando para o produtor o quanto é vantajoso você cuidar da alimentação dos animais de maneira correta para o sistema ser eficiente. Então, o Brasil, mais um fator, sistema pasto com pasto de boa qualidade. Então vamos de novo, zebu, não castrado, mais velho, criado no sistema pasto. Então isso é uma receita completa para uma carne de baixa qualidade sensorial. Se esse pasto for meio inclinado, ainda piora a situação? Essa é uma coisa que eu comento com os alunos, né? Vocês já devem ter ouvido que animal que sobe morro e desce morro que tem a carne dura. Isso não existe, por incrível que pareça. Isso é um mito, vamos desvendar o mito aqui hoje. Animal que sobe e desce morro não tem diferença. Tem um trabalho que eu mostro em aula na Europa, olha o que eles fizeram. Eles pegaram um boi, né, os bovinos, amarraram atrás de um trator e andaram com esses animais durante, acho que são 5 km por dia, todos os dias, numa velocidade, eu não sei se era de 5 km por hora, alguma coisa assim, uma velocidade baixa, os animais podiam caminhar todos os dias e levaram esses animais para o abate. Não teve diferença nenhuma na maciez da carne, pelo menos nos cortes que foram avaliados no estudo. Não sei se para outros cortes seriam. Mas então, animal que sobe e desce morro não tem. E eu brinco nos animais, não sei se tem algum mineiro assistindo aqui, mas provavelmente vai ter, né? Que o pessoal fala muito mal da carne de Minas porque tem muito morro. A carne de Minas é dura porque tem morro. A carne de Minas não é dura porque tem morro. A carne de Minas seria dura porque você tem animais, principalmente uma genética leiteira, né? Uma bacia leiteira muito importante, então não são animais selecionados para a produção de leite. As vacas, os animais que ficam lá, são abatidos mais velhos. A bacia leiteira de Minas, principalmente animais com uma certa genética zebuína, que a gente pode colocar aí, né? São animais gir, enfim, que são utilizados, girolando, que tem uma genética zebuína importante. Então isso faz com que os animais
forneçam uma carne, talvez de menor qualidade. Mas não é porque sobe e desce morro. Então é o primeiro mito desvendado aqui. Pelo menos não tem nenhuma pesquisa mostrando que o seu animal sobe e desce morro. Isso é uma outra coisa que o pessoal pensa, o animal confinado tem a carne mais macia porque ele não anda. De maneira alguma. O animal confinado pode andar tanto ou mais do que o animal que é a pasto. A diferença é que o confinado anda em círculos, anda no mesmo lugar. Anda, levanta, senta, levanta. E o animal a pasto, se ele tiver pasto e água no mesmo lugar, não tem por que ele andar atrás de pasto em outro lugar, né? Então, assim, ele é confinado porque é um animal que vai ser batido mais jovem, tem uma alimentação balanceada. Normalmente os animais de sistema intensivo têm um cruzamento com genética britânica, que é o F1 Angus mais conhecido. Então é isso que faz que a carne fique mais macia e não necessariamente subir ou descer morro. Que legal, muito legal. Eu particularmente pensava que a carne de morro era mais dura, a carne do Pantanal, por ser plano, era mais macia do que a carne mineira, que é muito morro. Muito legal. Mas existem algumas coisas que a gente faz que podem melhorar ou piorar, falando em questões pré-abate ali, na hora do abate ou na terminação ali. Por exemplo, eu sempre, quando a gente aprende lá na faculdade, por exemplo, falando de carne suína, por exemplo, que a questão do estresse antes do abate, a dieta hídrica, você tem que ter muito controlado para a carne não ter um pH final muito ruim, de forma pensando na capacidade de retenção de água, a carne PSE. Mas eu já ouvi alguma coisa relacionada a estresse pré-abate, um estresse controlado que pode melhorar alguma coisa. Como que funciona essa questão de você submeter um pouco o animal a um estresse térmico, um estresse de caminhada antes do abate? Isso pode melhorar, não melhora? Como que funciona isso? Então, assim, existem duas anomalias bastante conhecidas na produção animal, né, na qualidade de carne, que é a PSE e a DFD. Né? Você já citou uma, que é PSE, é a carne pálida, flácida e exudativa. Essa é uma quase que exclusiva de carne suína, podendo acontecer em aves. E a outra é a DFD, é a carne escura, firme e seca. Elas são opostas em relação à aparência da carne. Então essas são características que a gente consegue observar com os olhos, se tem outra maneira de observar, ou com o tato. Né? Então você vai ver uma carne flácida, você imaginar uma carne, um filé mignon ou um lombo, que é um corte longo, né? O lombo, um corte lombo. Se você pegar um lombo suíno PSE e você pegar no meio dele e levantar, as duas extremidades vão cair completamente, ela vai dobrar completamente. Se você pegar uma carne normal, ela dobra um pouco, mas não tanto. Se você pegar uma carne DFD, que ela é firme, ela vai ficar de forma linear, né? Isso tem muito a ver com a retenção de água. Mas o que causou isso, né? Então, esse fenômeno, Carlos, ele acontece naquela passagem entre músculo e carne. Então, músculo é uma coisa, músculo vivo é uma coisa, carne é outra. Existem várias transformações físicas e bioquímicas que acontecem nesse período, depois que o animal morre, até ser transformado em carne. Tá? E dependendo do que aconteceu com o animal na fase pré-abate, essa transformação de músculo em carne pode ser comprometida. Tá? E é onde nós teremos essas anomalias. Então, no caso de DFD, que pode acontecer em qualquer espécie, tem a ver com estresse crônico. Porque na transformação do músculo em carne, toda a reserva de glicogênio, ou seja, açúcar que estava dentro do músculo, que é o que o músculo usa para locomoção, para essa sua atividade, para respiração, vai ser convertido depois do abate em ácido lático. Então por isso que a carne sai de um pH 7, 7,1 para um pH de 5,5, 5,6, 5,7. Né? Isso é um processo natural que acontece mais ou menos em 24 horas no caso de bovinos, suínos talvez próximo de 10, 12 horas. Então isso é a transformação do músculo em carne com algumas outras consequências. Se o animal passou por algum tipo de estresse antes do abate, estresse crônico, barulho, jejum muito prolongado, um transporte longo, inadequado, choque elétrico, batida, o animal poderia ter problema de saúde muitas vezes, né? Então problema sanitário, um animal doente, um animal que não se alimentou direito, né? Então falhas na alimentação nesse período pré-abate, ele pode ter a reserva de glicogênio muscular esgotada. Então é estresse. Pode ser até mesmo estresse psicológico, o animal fica tremendo muito, o medo pode levar a isso. Frio, mudanças bruscas de temperatura, hoje está muito quente, amanhã está muito frio, você sai de uma região para outra, chuva em excesso, tudo que faz com que o animal
possibilite o gasto energético do músculo, pode levar a esse problema. Então ele tem baixa reserva de glicogênio, ele vai ter baixa concentração de ácido lático no músculo. Se esse ácido lático não está numa concentração adequada, o pH da carne vai ficar elevado. Então, em vez de ficar próximo de 5,5, ele vai ficar próximo ou acima de 6. Esse pH elevado faz com que a célula muscular retenha muita água. Então, a primeira coisa que tem mudança, alta capacidade de retenção de água, é uma carne que tem um aspecto seco. Então, como assim? Retém muita água e é seco? Porque ela tem um aspecto de seco. Ela reteve a água, ela não solta aquela aguinha na embalagem ou na superfície. Então você está olhando ela, às vezes ela até parece que está oleosa, mas ela não solta uma gota de água. Então ela é seca no aspecto. Ela é firme. Como ela está retendo água, eu brinco com os alunos, agora eu vou fazer aqui para a câmera, ela fica entumecida, ela fica assim, ó. Ela fica cheia de água, a célula fica cheia, fica gorda. E quando você põe o dedo nela, ela está firme. Ela não está dura, ou ela não necessariamente vai ficar dura depois da cocção, ela está firme naquele momento. Então é o aspecto de firme, não é duro. E por último, por ela ter uma retenção de água muito elevada, o oxigênio não consegue se ligar à mioglobina de maneira eficiente e ela não vai expressar aquela coloração vermelho brilhante que a gente quer. Então ela é escura visualmente. Só que o que acontece se você pega uma carne DFD e você grelha no momento do consumo? Por ela ter uma retenção de água elevada, ela vai perder pouca água durante a cocção. Então, quando você mastigar, quando você apertar, essa água vai sair. Então, ela pode ser suculenta. Em relação à cor, essa carne que tem uma coloração ali escura, tipo goiabada, depois que você assa, como você tem muita água, essa água vai proteger a hemoglobina do processo de desnaturação térmica. Então, ela vai ter um aspecto de mal passada, ela pode ficar vermelhinha por dentro. E por último, a firmeza, que no caso dela assada, como ela tem uma alta retenção de água e nesse pH algumas enzimas funcionam de maneira mais rápida, quebrando proteína, ela pode ser mais macia. Então você fala assim, puxa, que maravilha, vamos estressar os animais pro abate. Era o que eu ia perguntar. Né? Vamos estressar os animais. Então, por que não pode estressar os animais? Porque é errado, a primeira questão é essa, isso não seria ético. Hoje você fazer tem uma legislação, tem uma legislação em cima de bem-estar animal, animal, você não pode fazer isso. E uma outra consequência, duas consequências graves. Primeiro, é cor. Então, uma carne escura não é desejada para o consumidor. Eles falam que nos Estados Unidos isso é na faixa de 3 a 4%, dependendo do ano. E isso causa rejeição do consumidor. No Brasil, nós não temos esses dados. Tem alguns trabalhos em pesquisa agora, vendo se o consumidor está preocupado com essa coloração escura. Não é o marrom, né? É uma coloração vermelho mais intenso, mais púrpura. Ponto de vista de shelf life. O pH 5,5, 5,6 conserva. O pH de 6, 6,5 não conserva. Então uma carne exposta ao oxigênio ou embalada a vácuo vai durar talvez 60%, 70% a menos de tempo do que uma carne com pH normal. Então, se embalar a vácuo uma carne com pH normal a 0, 2 graus, você pode chegar aí 70, 80 dias de shelf life. No Brasil, carne embalada a vácuo em torno de 60 dias. É o que eles... Nós temos problema da cadeia de frio, não é segredo para ninguém, né? Não. Então, mas até 40 dias... muito isso aqui. Então, mas vamos dizer que até 30, 40 dias você conseguiria manter uma carne com pH normal. Essa carne com pH acima de 6,2, 6,3, você não consegue chegar a 10 dias e ela vai estar pútrida. Porque você tem bactérias que quebram proteína crescendo, pseudomonas crescendo, então você vai ter um problema sério de deterioração muito rápido na carne. Se tiver em contato com o oxigênio, então, pior ainda. Talvez 2 dias na gôndola do supermercado, essa carne já está pegajosa e deteriorada. Então é um problema sério. Você até poderia usar, se isso aparecer na indústria, você poderia usar essa carne para processados. Carlos, agora eu mudando aqui, uma carne com pH elevado para fazer salsicha deve ser excelente. A gente coloca, você não precisa nem de fosfato. A gente coloca fosfatos, coloca as coisas para elevar aumentar o pH para elevar a capacidade de retenção de água. Então nesse caso, então você poderia usar essa carne com pH elevado. Tanto que existe em pesquisa, o problema é fazer processados com carne pré-rigor. Né? Se você tivesse como fazer isso no sistema em linha, você abater o animal e antes de ter a transformação de carne, você conseguir utilizar do músculo em carne, conseguir essa carne para processamento, seria legal. Você poderia reduzir muito a utilização, por exemplo, de fosfatos. O que não necessariamente seja bom para sua empresa, né? Mas faz assim, seria algo bom para a indústria. Mas se for bom para o setor, o setor seria ótimo, né? Mas no caso de carne fresca, então, ou é processamento, você não deveria mandar essa carne para o varejo, ou é rotisseria.
você manda essa carne para o cozimento, ela vai reter bastante água, vai ser bom, você vai assar, vai cozinhar, vai processar, vai moer, seria algo bom. Mas o problema é essa carne chegar no varejo e chega. Então um pouquinho disso, né? Esse manejo é importante. De maneira geral, o estresse, a gente vai falar, sempre é ruim. É ruim para o animal, é ruim para o setor. Então a gente tem que evitar o estresse a todo custo. Então esse é o que acontece em todas as espécies, suíno, bovino, frango, peixe, estressou, estresse crônico, baixou reserva de glicogênio, carne DFD. Ela tem uma atividade de água maior também ou não, por reter mais água? Ou o fato dela reter faz com que a água esteja mais bem ligada e a atividade de água não se altere? Não muda, Carlos, porque a gente está falando de água que não é água ligada à proteína. Então, assim, a atividade de água da carne com pH de 5,5 é 0,99 alguma coisa. A atividade de água da carne com pH 6,5 é 0,99 alguma coisa. Então, do ponto de vista de estabilidade microbiológica, não muda nada. Essa água está totalmente disponível na carne normal ou na carne DFD. Ela deteriora mais rápido por conta do pH. Do pH, única e exclusivamente do pH. E o pH é uma barreira, né, natural da carne muito importante. A estratégia, uma das mais utilizadas na indústria de alimentos como um todo para conservar, né? Fermentações e assim por diante. E aí eu abati o animal. O que eu tenho como estragar aquela carne ainda, mesmo que se fosse uma raça boa, com animal castrado, ou animal jovem, dependendo do que eu faço com ela após eu abater. Mesmo se eu abati, ele não sofreu estresse, que é ruim, eu abati. Quais são os fatores ali pós-abate que pode me influenciar na qualidade da carne? Tem um fator que é o professor Pedro, de novo, citar ele, né? Porque é a referência para mim, né? Ele fala assim, se a gente for pensar, não existia carne dura no mundo até alguém inventar a geladeira. É básico, né? Por quê? Porque descobriu-se que o frio excessivo logo após o abate causa um fenômeno de encurtamento das fibras pelo frio. Poxa, que sacanagem. Agora, perguntando para qualquer um aqui, tem como produzir carne sem frio? Tem como produzir, a não ser os produtos carne shelf stable, produzir um produto carne sem frio? Não tem jeito. Carne, você falou em carne, você falou em leite, você tem que ter cadeia de frio eficiente, né? Então, no caso da qualidade de carne, toda a indústria, quando a gente brinca assim, que quanto melhor o frio da indústria, do ponto de vista sanitário, de segurança, de seguridade ou de estabilidade microbiológica, mais dura é a carne. Então é um contrassenso, mas isso é fato. Então, quanto mais rápido uma carcaça bovina é resfriada após o abate, mais curto fica o sarcômero, mais curto fica a célula muscular. E quanto mais curta a célula, mais curto o sarcômero, mais dura é a carne. Então você pode sim, se a indústria falar assim, não, eu prezo pela qualidade sanitária, pela segurança, pelo shelf life, eu vou colocar frio de maneira intensa dentro das câmaras. Cuidado. Tudo aquilo que você fez lá no pré-abate pode ser perdido agora no final, porque porque o sarcômero vai encurtar. Então você tem que cuidar com isso daí. E aí nós temos tecnologias hoje, felizmente no Brasil, demorou talvez 30, 40 anos, mas hoje eu sou feliz em falar que muitas indústrias brasileiras entenderam isso e não é que passaram a desligar a câmara fria, é que passaram a entender que tem ferramenta para que mesmo com o frio você consiga evitar esse encurtamento, né? Que é, por exemplo, o uso da estimulação elétrica de carcaça. Então, não é dar choque no boi, é dar choque na carcaça depois que aconteceu o abate. Um choque, o sistema nervoso ainda está funcional, né? Então as terminações nervosas ainda são capazes de passar um sinal nervoso. Você dá um choque nessa carcaça, você faz com que o músculo se transforme em carne de maneira muito mais rápida, e aí quando você coloca no frio intenso, você não tem mais problema de encurtamento das fibras. Então já passou a fase crítica e a carne não fica dura. Então eu posso dizer hoje que as grandes indústrias brasileiras já implementaram e instalaram sistemas de estimulação elétrica. Então a qualidade da carne brasileira vem melhorando ainda mais. Agora, se você tem todo aquele pré-abate prejudicado que nós falamos, a estimulação elétrica não faz milagre. Ela ajuda, mas ela não faz milagre. Então você tem que cuidar do pré-abate e do pós-abate. Então tem como deixar a carne mais dura no abate? Tem.
mas tem como você deixar ela mais macia também. Então isso é uma tecnologia, né? Isso foi descoberto lá na década de 60 para 70, com a exportação de carne de ovinos da Nova Zelândia para a Europa. Que aí eles viram que eles precisavam resfriar muito rápido, resfriavam no container, e a carne que chegava lá estava chegando muito dura. Porque então, até então, você, como era só um comércio local, você não precisava de tanto frio. Agora, para exportar uma carne, o frio precisava ser muito eficiente para você conservar. Então começou-se a resfriar as carcaças de maneira muito rápida. E a carne de cordeiros começou a ficar dura. E ele falou, mas por que começou a ficar dura? Então lá eles começaram a entender que tinha um fenômeno natural, que quando a carcaça é resfriada muito rapidamente, a fibra fica curta e a carne fica dura. Então esse é um problema sério, mas que a gente consegue reverter. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu ouvi outro dia. Vamos lá. Eu acho, e você me fala se tem sentido ou não tem sentido. Eu acho o Brasil fantástico, assim, de um ponto de vista, mas por outro lado, às vezes a gente está sempre buscando uma questão mais econômica, usar dos artifícios que são permitidos, e às vezes até a galera usa de algumas coisas que não são permitidas para olhar para o lado econômico. A gente estava debatendo isso hoje à tarde, e recentemente nós tivemos a aprovação pela legislação brasileira do uso do ácido lático como coadjuvante de tecnologia, como um agente microbiológico, né? Para você ter uma descontaminação na carcaça. A gente tem vários estudos no mundo afora, é bastante utilizado isso aí. Você consegue aumentar o shelf life por conta das questões microbiológicas, mas eu ouvi uma coisa ao contrário. Certo. Eu ouvi que o pessoal aplica o ácido lático em um determinado ponto do abate ou em uma determinada temperatura, que faz com que diminua a perda de líquido, de perda de peso da carcaça durante o armazenamento. E eu fiquei imaginando, talvez em uma determinada temperatura você promovesse uma desnaturação proteica ali que impedisse ou diminuísse um pouco a velocidade da liberação de líquido, da evaporação. Ele tem sentido? Se usa isso, quer dizer, eu pioraria microbiologicamente minha matriz porque eu estou perdendo menos líquido. Isso. Eu desconheço isso, mas talvez eu entenda da onde você viu uma informação semelhante a essa, tá? Então assim, ácido lático sim, ele é aplicado como a última fase na carcaça quente no Brasil. Então você hoje só aplica em carcaça quente. Nos Estados Unidos você aplica na carcaça quente, você aplica nos cortes resfriados, você aplica no ciclo 2, uma empresa que vai fazer porcionamento, você aplica antes de fazer o porcionamento. Estados Unidos preza pela segurança, né? O Brasil sempre prezou pelas boas práticas de fabricação como única estratégia, mas por sorte, entendo eu, que se é uma ferramenta segura, um composto natural até então, que vai ajudar na conservação do produto e na segurança para o consumidor, por que não usar? Eu acho que demorou muito tempo. O Ministério tem os cuidados que tem que ter, mas nesse caso especificamente do ácido lático, que já é utilizado em várias partes do mundo de maneira segura e eficiente, demorou muito. Eu lembro de um discurso que era assim, por que não quer aprovar o ácido lático? Porque era assim, se aprovar o ácido lático, a indústria vai se despreocupar das boas práticas. Eu vou poder deixar contaminar porque depois eu vou resolver com ácido lático. E na realidade a indústria não pensa assim, logicamente. O que a gente sabe das grandes indústrias que trabalham com ácido lático é assim, eu preservo as boas práticas de fabricação, mas eu coloco mais uma barreira. E a teoria das barreiras, né? Para processamento a gente trabalha sempre com Leichner, pH, temperatura, vácuo, geladeira e assim por diante. Então a mesma coisa para a indústria, né? Mas demorou. Mas então você tem ácido lático como uma questão para redução da carga microbiana no final do abate. E aí depois, Carlos, essas carcaças são colocadas na câmara fria para o resfriamento. E o que é permitido no Brasil, era permitido, foi proibido e agora foi permitido novamente, é aspersão de carcaças durante o resfriamento com água gelada. Então, dentro da câmara fria existem mangueiras, tubulações, que tem um spray que joga água gelada nessas carcaças e essa água ajuda na troca térmica. Você tem água gelada tirando o calor da carcaça, evitando a desidratação excessiva e com isso você tem um resfriamento mais eficiente, mais rápido e com quase nada de perda ou quebra de frio que a gente chama para esse termo, né? Quando a carcaça está evaporando na câmara fria, que é um ambiente seco. Então, se você tem água lavando a carcaça, não é a função, não é lavar, mas resfriando essa carcaça, a carcaça não perde. Então, ácido lático, até onde eu sei, ela tem a função antimicrobiana lá na carcaça quente. A aspersão de carcaça, diferente, ela tem uma função ali de melhorar a eficiência e evitar a perda. Agora, o que não pode ter e que a indústria tem que cuidar
e o CIF deve estar lá para olhar, é que a carcaça não pode ganhar peso. Diferente do frango, que da carcaça bovina todo mundo fala, não pode ganhar peso, legislação, não sei o que, mas o frango pode ganhar até 6%, até 8% de peso pela legislação. Porque, logicamente, o sistema de resfriamento é diferente. É um sistema com chiller, com água gelada. E aí, naturalmente, a proteína absorve água. E aí você tem uma carcaça que depois vai passar pelo drip para não ter mais do que 8%. Então, a legislação cuida também. Você não pode ter muita água no frango. Mas no caso de bovinos, o ganho é zero. Então, o que eles fazem, né, dentro da indústria é pesa uma carcaça no início do resfriamento, coloca no resfriamento com aspersão e na saída da câmara pesa essa carcaça de novo. E eles pensam ali em torno de 0,2, 0,3 de perda de peso. Porque se eles buscarem zerar a perda de peso, você pode ter carcaça com ganho de peso. E aí fraude. Então, e quando acontece isso, a carcaça tem que voltar para a câmara fria, desidratar sem aspersão, e isso pode levar 6, 12 horas para depois ela poder sair de novo para desova. Aí é custo, é reprocesso, é retrabalho. Então a indústria trabalha muito bem com isso, mas dentro da legislação, né? Então é um pouquinho diferente. Não é o ácido, mas é a aspersão. Para suíno também pode ou não? Ou só para bovino? Suíno se reutiliza isso há muito tempo, né? Você joga uma água, você faz uma cristalização, porque diferente de bovinos, em que você não quer resfriar rápido, pelo aquilo que eu falei de problema de encurtamento da fibra pelo frio, no caso de suínos você tem que resfriar rápido para evitar quando você tem uma predisposição àquela outra anomalia que nós não falamos, você tinha citado, que é o PSE. O PSE ele acontece quando você tem uma queda rápida de pH com uma temperatura elevada. Então, como você não tem muito como trabalhar com a queda do pH, que vai ser fisiológico, ainda mais se for um animal suscetível, que a queda do pH vai ser rápido, a única coisa que você tem a fazer é resfriar rápido a carcaça. Então, você faz quase que uma cristalização na superfície. Então, você poderia jogar alguma coisa de água, eu preciso entender realmente o quanto que isso é permitido ou não, mas você resfria de maneira muito rápida, chegando às vezes até cristalizar a parte externa da carcaça para ter uma queda brusca da temperatura. Para você evitar a outra anomalia, que é um problema sério em suínos, ainda hoje, que é o PSE, que é a carne flácida. Que aí para você fazer um bacon, fazer um presunto, é um desastre. É terrível para a indústria. É muito ruim. É terrível. Sempre. A gente fica medindo a incidência de carne PSE no processo de presunto e a gente vê que em determinadas épocas do ano, por conta de mais estresse, por conta de calor, tem maior incidência e o presunto começa a liberar líquido depois de pronto. É uma carne exudativa, ela libera líquido. Exatamente. Não, sensacional essas questões da carne. Vocês estão vendo o tanto de conteúdo que tem. E nós programamos para falar mais um monte de coisa, né, Sérgio? Mas para esse episódio não ficar muito longo, o que a gente vai fazer? Se você concordar com a gente vai encerrar esse episódio como parte 1 e a gente grava um outro episódio como parte 2 que a gente lança na semana que vem, que você que vai estar aí ouvindo, para a gente falar das outras questões que nós queremos abordar nesse episódio. Nós falamos então hoje de questões que influenciam a qualidade da carne, o que é coloração, de onde ela deriva, raça, questões de manejo, pré-abate, o que pode acontecer ali durante o abate que pode influenciar a qualidade, pós-abate. E no episódio da semana que vem a gente vai falar de ainda algumas questões pós-abate, mas já falando de processamento, processos de maturação. Sei que você trabalha muito com pesquisas de processo de maturação. Vamos entender o que é o dry age, de se matura a vácuo é melhor, se não é melhor. Vamos falar um pouquinho de como você enxerga também o mercado, esse mercado consumidor de carne. Você tem uma tendência aí de uma galera querendo não comer carne, não coma carne, segunda-feira sem carne, dia mundial sem carne. Quero entender de você, saber sua opinião com relação a isso. E a gente fala também dos eventos científicos que tem envolvendo aí. Eu sei que você faz evento também, tive o prazer de estar lá no último, espero estar em todos. Tem o iCommerce, que você está diretamente envolvido novamente com a organização, nós nos conhecemos no iCommerce, mas na próxima semana. Por hora, eu te agradeço muito por esse conteúdo que você passou. Uma aula realmente, a gente pode ficar falando aqui 10, 15, 20 horas do assunto que não vai se esgotar. É um poço de conhecimento. Muito obrigado por estar aqui. As portas vão estar sempre abertas. E no próximo episódio tem mais professor Sérgio Flanzer falando de carnes, qualidade de carne, de mercado que afeta. Você que está assistindo, muito obrigado e até o próximo episódio.